Todo órgão público ele tem que fazer o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si, né, efetivamente. A Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu esse formato que a gente segue até hoje. Sempre teve previsão de orçamento em outras constituições anteriores, mas esse formato de PPA, LDO e LOA, ele aparece na Constituição de 1988. Só que, como muitas coisas da nossa Constituição, ela foi regulamentada de uma forma efetiva com o tempo. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai regulamentar esses instrumentos. A regulamentação do PPA, ela foi vetada na época. Então, o que é regulamentado com mais detalhamento é a LDO e a LOA. E o PPA é aquilo que está na Constituição. Então, como o PPA ele é determinado só pela Constituição e não teve uma regulamentação, ele é para definir, né, de forma mais geral a questão do planejamento de longo prazo. Então, tem os prazos, tem os limites e tudo que vai ser feito tem que estar dentro daquilo ali. Mas, digamos assim, não tem um padrãozinho muito tão estabelecido. Então, a gente vai ver que diversos municípios utilizam o PPA de forma um pouco diferente. Já a LDO e a LOA, elas têm uma série de pontos que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu. Então, por incrível que pareça, o que está na Constituição a gente cumpre, mas se tu não explicar bem, tu faz o que dá para fazer. Agora, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela penaliza, né? Então, se tu não cumprir aquilo, tu está sujeito a penalidades, né? Então, por isso que algumas coisas acontecem, né, de processos de impeachment, coisas assim, estão muito relacionados a essa questão, porque a LDO e a LOA são leis que são baseadas na Lei de Responsabilidade Fiscal que penaliza quem não cumprir aquilo ali. O PPA é um plano de 4 anos e ele sempre começa no primeiro ano de vigência do mandato do governante, seja no Estado, no município ou da União. Vamos pegar o exemplo aqui do município, né? Rio Grande está num ano de eleição, o ano que vem é o primeiro ano de mandato, seja de quem for eleito. Esse ano e o ano que vem, o plano plurianual que vale é o que foi elaborado lá em 2022, quando o atual gestor assumiu. Então ele vale pelos 3 anos de mandato e pelo primeiro ano do mandato seguinte. O cara que entrou, né, ele não tem como ele montar o plano antes de entrar. Então ele monta o plano plurianual no ano que ele entra. E aí ele tem que passar pelo legislativo, até fazer todo esse processo, ele leva um ano quase para se constituir isso. Ele elabora um plano plurianual, porque ele vai servir de base para a LDO e para a lei orçamentária. O plano, normalmente ele vai inserir nesse plano aquele programa de governo que ele estabeleceu. Então, minha prioridade é educação, meu programa, educação, não sei, tá. Bom, eu vou destinar um valor para isso. Eu vou fazer obras, então quais são as obras que são prioritárias para mim? Eu vou estabelecer ali no PPA. Tem um exemplo que eu uso que dá para entender um pouquinho da questão do PPA na prática, né? Aqui em Rio Grande, a gente sempre fala da história da ponte de Rio Grande para São José do Norte, tá? E aí, político, vão lá, vamos fazer a ponte, tá? Tudo bem, tá. Eu pergunto sempre, já olharam o PPA da União, se tem previsão no PPA de construir a ponte? Não tem, não vai ser construída nos próximos 4 anos. O PPA ele tem essa ideia de definir grandes investimentos, principalmente de despesa de capital, que serão feitos nos próximos 4 anos. E alocar um recurso que vai ser necessário. É que a lei de diretrizes, como ela diz, ela define as diretrizes e metas fiscais a serem cumpridas na lei orçamentária. Na lei de diretrizes orçamentárias eu digo, bom, dessas todas que estão aí, eu vou fazer primeiro essa e vou usar 50% do valor no primeiro ano. E aí na lei orçamentária eu coloco lá, obra tal, valor tal. Quanto tu vai gastar com... Quanto que eu vou usar de pessoal, de custeio, de investimento para aquela obra. Então, o plano plurianual é um plano para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias é um plano para o ano seguinte, definindo diretrizes e metas, e a lei orçamentária é o orçamento em si, né? É chegar a dizer, olha, eu pretendo arrecadar tanto e eu vou gastar nisso, naquilo.
O Executivo elabora, o Legislativo aprova e o Executivo sanciona, depois transforma em lei. Para cada ente tem um prazo diferente. Aqui no município, a Lei Orgânica Municipal aprovou os prazos desses instrumentos. O plano plurianual ele tem que ser enviado para o Legislativo até 30 de abril do primeiro ano de gestão. Até o dia 30 de junho, o Legislativo tem que devolver. Devolver significa eu discuti, eu analisei, ajustei, né, coloquei emendas, altera, né, concordo, não concordo, negociar, aí vai depender, aí é política, né? Aí volta para o Executivo, ele sanciona a lei. Quando ele sanciona a lei, abre o espaço para a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser feita todos os anos. Então, todos os anos, até o dia 30 de julho, o Executivo tem que preparar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para definir quais são as prioridades e quais são as metas e os riscos fiscais que estão estabelecidos, que são os pontos principais. Isso vai para o Legislativo e o Legislativo tem até o dia 15 de setembro para devolver a Lei de Diretriz Orçamentária aprovada. E aí volta para o Executivo sanciona e aí então até 30 de outubro ele tem que enviar para o Legislativo a Lei Orçamentária, tá? Que é realmente o orçamento do ano seguinte. E até o dia 15 de dezembro o Executivo tem que devolver isso. Nesses momentos como agora, de mudança de governo, sempre tem algum tipo de negociação nesse sentido. Um candidato X, que é o prefeito agora. Se ele for reeleito, ele vai, no ano que vem, executar o orçamento que ele planejou agora. Agora, se ele não for reeleito, o que entra, ele tem que executar o orçamento desse prefeito que está aqui. Muitas vezes os candidatos prometem um monte de coisa, mas eles não conseguem cumprir no primeiro ano, porque o orçamento que foi elaborado é o orçamento do outro prefeito. Então, a forma que tem de alterar isso é levar para o Legislativo, porque como é lei, se eu quiser alterar, eu devolvo para o Legislativo e o Legislativo altera. Porque se tu, por exemplo, tu tem a Câmara que te aceita isso, tudo bem. Se a Câmara não aceita, tu não consegue, aí tu vai ter que executar. Geralmente, no início de governo, até o próprio PPA, o próprio planejamento, ele pode sofrer algum ajuste. Então, tu perder um ano sem poder usar naquela plano de governo principal, acaba levando a possibilidade de o PPA ser alterado, então ele pode sofrer alteração, a LDO pode e a lei orçamentária, mas ela só pode se tiver aprovação. Então, aí é que entra o lado da negociação, do ajuste, para que consiga se executar o orçamento. Toda essa estrutura ela é estabelecida para justamente definir os limites que o gestor público tem. O orçamento, apesar de ser uma lei, ele também é um medidor disso, né? Então, eu não posso projetar uma quantidade de despesas que eu não tenha receita para arrecadar. Eu não posso chutar isso, justamente por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias o tal das metas fiscais, né? Que a gente ouve toda hora na TV, vamos atingir a meta fiscal, não vamos atingir. Justamente esse é o ponto assim, de maior importância que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, que é a definição dessas metas fiscais. Quando ele define metas fiscais, ele limita, tá, o resultado a ser alcançado. Então, se o gestor, no andamento do exercício, ele ultrapassa os limites estabelecidos no orçamento, decorrentes da meta fiscal, ele é obrigado a contingenciar recursos. O ideal da meta fiscal é que fosse tudo igual, né? O que eu recebo eu pago e tal, mas a gente vive num modelo político hoje que o Congresso aprova orçamento com déficit orçamentário, né? Ele aprova alguns bilhões, né? Às vezes, de déficit orçamentário. Então, quando a gente ouve assim, atingiu a marca da meta fiscal, isso não quer dizer que deu o resultado positivo, pode ter sido negativo, mas foi dentro daquilo que tinha sido previsto. E aí, quando o ente público ultrapassa ele fica sujeito a penalidades. Por isso que quando ultrapassa a meta fiscal, vai para o Legislativo avaliar se deve alterar ou não. Mas só que isso também é político, né? Tem impacto político e tem impacto econômico. Porque se toda vez que o governo gastar demais, ele chegar lá para o Congresso, ou o município, né, o prefeito, para a Câmara, e dizer assim, não,
amplia a minha meta fiscal para mais déficit, aí perde o sentido econômico. O próprio orçamento, eu estava olhando o orçamento aqui do município, ele já estava com uma previsão de déficit orçamentário no resultado. Então, já vai. Se cumprir o que está estabelecido, vai ter um déficit orçamentário ano que vem. A elaboração desse orçamento, do plano, das leis de diretriz orçamentária, é obrigatório que o gestor público, existe alguma exigência legal para que o gestor público escute a população, ou isso é algo que vai depender da gestão? Na prática, o mínimo que é obrigatório é fazer audiência pública. Então ele tem que fazer um cronograma de audiências que são realizadas para fazer essa discussão. O plano plurianual ele é obrigatório fazer isso. É que no momento que tu faz um plano plurianual, a população já disse, olha, eu quero isso, né? Isso é meu objetivo. Se tu vai gastar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não sei, mas é o que a cidade precisa é isso, né? Então, no PPA ele é extremamente importante, né? Mas claro, a população não sabe disso, né? Ela não entende isso. Às vezes, vamos fazer uma audiência pública, só vai o representante do sindicato, o representante da associação de bairro e tal. E a população em geral, qualquer um poderia participar e colocar a sua opinião. Mas, de forma geral, o gestor, às vezes, ele faz isso que a lei determina, mas se ele abrir muito isso e a população quer fazer alguma coisa e ele quer fazer outra, fica conflitante, né? Então, mas por obrigação eles promovem isso.